Eu quero começar esse vídeo de um jeito um pouquinho diferente. Vou pedir para que você lembre da sua infância nesse momento. Mesmo eu sabendo que a maior parte das coisas que influenciam a nossa vida, os nossos resultados, hoje a gente realmente não vai lembrar. Mesmo assim, você lembra, por exemplo, a primeira palavra que você aprendeu? Provavelmente não. Mesmo assim, ela continua fazendo parte de quem você é. Parece simples, é muito importante. Presta atenção. Você lembra como foi que você aprendeu que o fogo queima? Como foi que você aprendeu que antes de atravessar a rua você precisava olhar para os dois lados? Provavelmente você não lembra, né? Mesmo assim, tudo isso continua aí, funcionando automaticamente, ditando a sua vida. Agora pensa comigo. Se o nosso cérebro consegue aprender tanta coisa sem que a gente perceba, será que ele também pode aprender formas de enxergar o mundo sem que a gente perceba? Essa pergunta mudou completamente a forma como eu passei a entender o comportamento das pessoas, porque faz a gente perceber que as pessoas, elas simplesmente não escolhem ser pessimistas, desistir das coisas, ter medo das coisas. Agora, olha que coisa curiosa. Quando uma criança nasce, ela não acredita que é capaz. Ela não nasce pensando, eu não sou bom o suficiente. E ela também não nasce com o medo de errar. Aliás, basta você observar uma criança aprendendo a andar. Ela cai, levanta, cai, levanta. Ela não cai e conclui que nasceu para ficar no chão. Ela simplesmente continua tentando. Só que em algum momento da vida isso muda. Essa mudança ela acontece tão devagar que quase ninguém percebe. Agora, imagina só uma criança, uma menina, por exemplo, que cresceu ouvindo: ah, você é muito sensível. Cuidado para não fazer errado. Deixa que eu faço. Ou, por exemplo, um menino que cresceu ouvindo: homem não chora. Ai, você nunca terminou o que começa. O teu irmão está fazendo melhor do que tu. Nenhuma frase dessas isoladamente define uma vida, eu sei. Mas pensa assim, o cérebro ele não trabalha com frases isoladas. Ele trabalha com repetição, com experiências e com padrão. E aos poucos, sem perceber, aquela criança começa a construir uma maneira de interpretar o mundo. E isso é importante. Por quê? Eu não estou dizendo que foram apenas os pais, nem a escola, nem uma situação única, né? Porque a vida ela é muito mais complexa do que isso. Cada pessoa carrega uma combinação única de experiências. Eu, você, qualquer pessoa. Algumas pessoas tiveram experiências boas, outras ruins, outras muito dolorosas e algumas experiências simplesmente passaram despercebidas. Mas todas, sem exceção, deixaram uma pequena marca que seja. E essas pequenas marcas, elas formam, né, essa interpretação da realidade que a gente tem. É aqui que acontece uma coisa que quase ninguém percebe. Essas interpretações, elas não ficam guardadas como lembranças, tá? Elas começam a funcionar como um tipo de filtro. Então, imagine como se fosse um óculos, tá? Você não percebe, você acha que está vendo o mundo como ele é. Na verdade, você está vendo a realidade através desse óculos, tá? Então, assim, não é que o mundo é desse jeito, é como você acredita que o mundo é, por conta das experiências que você teve. Você foi moldado desse jeito. E talvez, só talvez, né, seja por isso que duas pessoas podem ter exatamente a mesma experiência, viver a mesma situação e saírem dela com conclusões completamente diferentes uma da outra. Uma crítica, por exemplo, pode fazer alguém pensar: eu posso melhorar, enquanto outra pessoa, com a mesma crítica,
Eu nunca sou bom o suficiente. Então, a crítica é a mesma. O que muda é o filtro. E quando esse filtro ele se repete durante anos, ele deixa de parecer um filtro. Ele passa a parecer a própria realidade da pessoa. E nesse momento nasce aquela frase que você conhece, eu tenho certeza. Ah, eu sou assim mesmo, né? Só que eu preciso avisar que essa frase ela é muito poderosa, tá? E perigosa. Por quê? Porque muitas vezes ela não está descrevendo quem a pessoa é. Ela está descrevendo apenas a forma como aprendeu a interpretar a própria vida. Só que a pessoa acredita que é assim. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Eu quero te mostrar uma coisa que talvez você nunca tenha percebido. Imagine duas pessoas entrando na mesma empresa, no mesmo dia, as duas recebem o mesmo treinamento, sei lá, tá? As mesmas oportunidades, mesmo salário, tudo. 5 anos depois, uma dessas pessoas cresceu, assumiu novos desafios e construiu uma vida completamente diferente. A outra pessoa continua exatamente no mesmo lugar, estagnada, do mesmo jeito. A primeira reação que a gente tem é pensar: ah, uma se esforçou mais, com certeza. Pode até ser verdade em alguns casos, mas nem sempre, porque existe uma pergunta que quase ninguém faz, né? Que é: por que que uma pessoa enxerga uma oportunidade enquanto a outra enxerga um risco na mesma situação? E aqui entra aquele filtro que a gente estava falando. Uma pessoa recebe um convite para liderar um projeto. O primeiro pensamento dela é: será que eu vou dar conta disso? E a outra pensa: ah, essa é a oportunidade que eu estava esperando. Eu posso mudar minha vida assim. As duas sentiram medo, consegue entender? Mas interpretaram aquele medo de uma forma diferente. E é justamente aí que a vida começa a seguir caminhos diferentes. Agora, presta atenção nisso. Você provavelmente conhece alguém que reclama constantemente do trabalho. Só que quando surge uma oportunidade de mudar, essa pessoa encontra 10, 20, 30 motivos para não mudar, simplesmente. Ou você conhece alguém que diz que quer ganhar mais dinheiro, fica repetindo: ah, eu preciso ganhar mais dinheiro. Mas quando aparece uma chance de empreender ou de aprender alguma coisa nova, ela responde: agora não é o momento, né? Ou talvez essa pessoa seja você. Eu não estou dizendo isso para criticar, eu estou dizendo isso porque esse comportamento tem uma lógica, tá? O nosso cérebro, ele foi criado para uma missão muito simples: manter a gente vivo, só isso. Para ele, o conhecido é sempre mais seguro do que algo desconhecido, mesmo quando o conhecido faz a gente sofrer. É estranho pensar nisso, mas se você parar para analisar, faz sentido. Um emprego ruim é conhecido, uma vida financeira difícil é conhecida, um relacionamento que não está dando certo, que vai se empurrando com a barriga, é conhecido, né? O cérebro, ele prefere permanecer em algo conhecido do que correr o risco de entrar em alguma coisa desconhecida, que ele não sabe o que vem depois. E é por isso que muitas vezes a pessoa diz que quer mudar, mas na primeira oportunidade real da mudança, ela recua, não consegue. Não porque ela é fraca ou não porque ela é preguiçosa, né? Mas porque existe realmente uma parte dela tentando proteger ela. O problema é que essa proteção ela foi construída com informações antigas, nosso passado. Ela continua reagindo como se o mundo ainda fosse aquele de muitos anos atrás. Como se todas as situações fossem iguais. Como se todos os riscos terminassem em dor. Isso cria um ciclo, né? Você
evita uma situação, sente alívio, o cérebro entende que evitar foi uma boa decisão e na próxima vez ele faz você evitar de novo. E depois de repetir isso, sei lá, dezenas ou centenas de vezes, você começa a acreditar que essa é simplesmente a sua personalidade, a sua identidade. Eu sou inseguro, eu sou ansioso, eu sou procrastinador, eu desisto fácil. Mas e se isso não for a tua identidade? E se isso for apenas um padrão que foi sendo reforçado ao longo do tempo? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela muda completamente a forma como a gente se vê, como a gente enxerga a gente mesmo. Por quê? Se um padrão foi aprendido, então existe uma possibilidade muito importante. Também pode ser transformado. Agora eu quero que você esqueça tudo isso aqui que eu falei, tá? Eu quero que você apenas se concentre numa pergunta. Se eu aprendi a interpretar a realidade, será que eu sou a interpretação? Parece até uma pergunta bem estranha, mas ela pode mudar completamente a forma de como você enxerga a sua vida hoje. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre quem você é e a forma como você aprendeu a olhar para si mesmo. Talvez você tenha passado muitos anos, dizendo, eu sempre fui inseguro. Mas será que você nasceu inseguro ou aprendeu aos poucos a interpretar situações desse jeito? Talvez você diga, eu nunca consigo terminar nada. Mas será que isso é uma característica tua? Ou é um padrão, de novo, que foi sendo repetido tantas vezes que acabou parecendo parte da sua identidade? Perceba como isso muda tudo. Porque se você acredita que você é o problema, não existe saída. Mas quando você percebe que apenas aprendeu um jeito determinado de funcionar, aí então tem esperança. Não é uma esperança baseada em pensamento positivo, tá? É baseada em algo muito mais concreto. Tudo aquilo que o nosso cérebro aprende, ele também pode reaprender. E essa talvez seja a melhor e a mais importante notícia desse vídeo. Você não precisa ficar mais brigando contigo mesmo. Não precisa mais acordar todo dia pensando, coisas ruins e tentando se convencer de que agora vai ser diferente. Antes disso, você precisa entender o funcionamento que está produzindo sempre o mesmo resultado na sua vida. Porque, cara, ninguém muda aquilo que não entende. Não existe isso. Talvez seja exatamente por isso que tanta gente vive presa anos, tentando e não consegue. Elas tentam mudar o comportamento, tentam mudar os hábitos, tentam mudar a rotina, mas elas não percebem que elas continuam olhando para a coisa errada, tentando mudar a coisa errada, Por quê? Porque elas ainda estão com o mesmo filtro. E enquanto o filtro continuar igual, a realidade dela também vai permanecer igual. Não tem outro jeito. Mas existe uma pergunta que ainda ficou sem resposta. Se esse filtro foi sendo construído ao longo da nossa vida, como é que eles conseguem influenciar tanta decisão sem que a gente perceba? Como uma interpretação criada anos atrás continua interferindo no nosso dinheiro, nosso relacionamento, no nosso trabalho e nas escolhas mais importantes da nossa vida? E é exatamente essa pergunta que nós vamos responder no nosso próximo vídeo. Então se inscreve para não perder, tá? Porque, gente, entender como esse funcionamento interfere nas suas decisões, talvez, eu tenho certeza, na verdade, que é a peça que falta para você conectar esse quebra-cabeça, começar a juntar as peças, Enquanto isso, eu quero te propor uma experiência. Durante essa semana,
Toda vez que você perceber uma reação automática, eu quero que você pare só por uns segundinhos, tá? Não é doloroso nem nada. E em vez de você se perguntar, por que eu sou assim? Você se pergunta, quando foi que eu aprendi a olhar para a situação desse jeito? Talvez você não receba a resposta imediatamente. Isso é normal, tá tudo bem, tá? O importante é que pela primeira vez você está começando a fazer a pergunta certa e muitas vezes é exatamente aí que a transformação começa. E é uma transformação duradoura, tá? Não é que nem quando a gente começa um hábito e para. Essa transformação, ela é real. Daqui tu vai para frente, só para frente, certo? Então, não se esquece de deixar o seu joinha se você gostou. Se você não viu o primeiro vídeo dessa... Sim, isso é uma série. Gente, isso é uma série, tá? Então, se você quer entender tudo, como que realmente o seu cérebro funciona, porque os seus resultados não estão de acordo, por mais que você brigue com o mundo, se esforce, os seus resultados não mudam, então vou deixar aqui na descrição o primeiro capítulo, né, o primeiro vídeo dessa série para você começar desde o início. Também não esquece de se inscrever aqui no canal e conta aqui pra gente da onde você é. Um grande beijo e até o próximo.